Em uma manhã, não muito tempo atrás, em uma casa aconchegante em uma pequena cidade, uma garotinha não estava se sentindo bem. Seu nome era Bela, mas todos em sua família a chamavam de Belinha. O pai de Belinha colocou um pouco de remédio em uma colher, mas assim que viu o remédio, ela fez cara feia e disse: "Ah, papai, esse remédio parece nojento, eu tenho que tomá-lo?" E depois perguntou: "Papai, por que o remédio tem gosto tão ruim se é para nos fazer bem?" Seu pai disse: "Essa pergunta você deveria fazer ao vovô, ele vem nos visitar hoje à tarde." Quando o avô chegou, ela foi falar com ele, o abraçou, o beijou e disse: "Vovô, posso fazer uma pergunta?" "Claro." E ela perguntou: "Vovô, por que o remédio tem gosto tão ruim se é para nos deixar melhor?" E o vovô disse: "Essa é uma pergunta ótima, Belinha. Algumas coisas que parecem ser maravilhosas ou têm um gosto bom são muito ruins. Mas às vezes coisas que parecem terríveis são na verdade muito boas. Sente comigo que eu quero começar essa história do início." Era uma vez um grande rei. Ele era chamado o Rei da Vida porque tinha o poder de criar qualquer coisa, até mesmo seres viventes, como plantas, animais e pessoas. O rei criou um lindo parque repleto de árvores, rios, lagos e jardins. Todos os dias o rei ia ao parque visitar seus súditos, as pessoas que ele havia criado. Eles andavam juntos pelo lindo parque e eram muito felizes. No centro do parque, o rei colocou uma fonte. Desta fonte jorrava uma linda água borbulhante que parecia fresca e gostosa. Mas o rei disse ao seu povo: "Vocês podem beber de todos os rios do parque, mas não devem beber da fonte. A água da fonte fará mal a vocês, não bebam." No começo, os súditos do rei gostavam tanto de passar tempo com ele que nem se aproximavam da fonte. Eles amavam o rei e queriam agradá-lo, mas então começaram a ficar curiosos. Eles se perguntavam por que o rei não queria que eles bebessem da água da fonte, que parecia tão limpa e refrescante. Um dia, um estranho que vestia uma longa capa escura apareceu no parque. As pessoas não sabiam, mas o estranho era o arqui-inimigo do rei. Ele disse ao povo que não havia nada de errado com a água da fonte. Ele falou que se experimentassem, a água faria maravilhas por elas. Ela as faria tão importantes quanto o próprio rei. Àquela altura, as pessoas já estavam muito curiosas sobre a água. Não parecia justo que o rei não as deixasse beber da água da fonte. Então elas decidiram experimentá-la. O estranho encheu uma taça com água da fonte e a deu às pessoas e elas beberam. Mas algo terrível aconteceu quando elas beberam a água. Seus corações viraram pedras. Depois disso, elas deixaram de sentir amor pelo rei. Elas não queriam mais estar com ele. Elas deixaram de ir ao parque para encontrá-lo. Ao invés disso, mudaram-se para um deserto bem distante e construíram uma cidade onde pudesse morar. Deram-lhe o nome de Cidade do Homem. O rei da vida ficou muito bravo porque as pessoas lhe desobedeceram. Ele sabia que por causa da terrível violação de sua ordem, ele teria justificativa para destruir a cidade do homem. Mas o rei ainda amava seu povo e ficou triste pela dor deles. O rei era muito sábio e tinha um conhecimento de que as pessoas iriam beber da fonte. Então ele já havia criado um plano para ajudá-las. Ele foi até o seu filho, que era o príncipe do reino, e lhe disse: "Eu quero que você me ajude a curar os nossos súditos." Naquele momento da história, Belinha interrompeu o vovô e lhe perguntou: o que o rei queria que o príncipe fizesse?" "Era algo terrível", disse o vovô. O rei deu ao príncipe uma taça de ouro e lhe disse para ir até a cidade do homem. Lá na praça central da cidade, o príncipe encontraria outra fonte. Mas essa fonte não tinha uma água que parecia ser doce. Ela estava cheia de um veneno terrível. O veneno era composto pela ira do rei por causa da desobediência das pessoas. Uma gota do veneno era suficiente para matar um homem forte, mas o rei disse ao príncipe que bebesse uma taça de ouro cheia de veneno da fonte. Ele disse que se o príncipe fizesse isso, os seus súditos seriam curados e poderiam voltar para o parque. O príncipe amava o pai e seu povo, e mesmo que a missão parecesse muito difícil, ele havia decidido cumpri-la. Então ele iniciou uma viagem rumo à cidade do rei. Muitos de seus amigos o acompanharam. No caminho para a cidade, o príncipe e seus amigos pararam em um lago. O príncipe olhou para aquela linda água, calma e azul. Mas enquanto ele olhava para a água, algo estranho aconteceu. Em sua mente, ele viu uma grande taça cheia de um líquido escuro e sombrio. Ele sabia que era a taça de veneno que o seu pai havia ordenado que bebesse.
O príncipe fechou os olhos e chacoalhou a cabeça para tirar a imagem daquela terrível taça de sua mente. Por um segundo, ele pensou em desistir, mas se lembrou da ordem do rei. Ele tinha que ir até a cidade do homem. Ele sabia que era lá que o veneno estava. Quando o príncipe e seus amigos chegaram até a cidade, eles viram que aquele lugar era horrível. As ruas eram escuras e cheias de lama e lixo. Muitas casas estavam destruídas e as pessoas eram antipáticas e desconfiadas. Alguém percebeu que o príncipe era o filho do rei da vida. Como elas não amavam mais o rei, começaram a tratar o príncipe muito mal. Elas o amaldiçoavam, cuspiram nele e zombaram dele. Algumas pessoas até mesmo o agitaram com pedras e bateram nele enquanto ele passava. O príncipe tremeu de medo e começou a suar. Ele amava o pai, mas não podia deixar de imaginar se existia uma outra maneira de o povo ser curado. Ele ficou pensando, e tinha o mesmo que beber aquele veneno? Ele lembrou da taça de ouro que carregava e disse a si mesmo: eu queria não ter que beber desta taça. Enquanto o príncipe lutava com o seu medo, ele se lembrou das palavras de seu pai: você precisa beber da taça, e o único meio de curar o nosso povo é esse. Mas de qualquer coisa, o príncipe queria agradar o rei, era o seu desejo maior, e ali mesmo ele decidiu que não voltaria atrás, mas beberia o veneno conforme seu pai lhe havia pedido, independente da dor e do sofrimento que isso pudesse causar. Os amigos do príncipe também ficaram com muito medo, e conforme a multidão irada se ajuntava à dor deles, um por um todos eles fugiram. Em pouco tempo o príncipe estava totalmente sozinho no meio daquelas pessoas iradas, mas ele continuou procurando pela fonte cheia de veneno. Finalmente o príncipe chegou à praça principal. No centro da praça estava a fonte. Próximo à fonte estava um homem vestindo uma capa escura. Era o arqui-inimigo do rei, aquele que havia convencido as pessoas a beberem da fonte que estava no parque. O príncipe se aproximou da fonte, sem dizer uma palavra. Ele pegou a taça de ouro que seu pai lhe havia dado e a encheu ao homem e a estendeu ao homem. Com um sorriso cruel, o homem encheu a taça do príncipe com a água da fonte e a entregou de volta ao príncipe. As pessoas iradas da cidade reuniram-se ao redor da fonte para ver o que aconteceria. O príncipe olhou para o veneno que enchia a taça. Era escuro, sombrio e cheirava mal. Ele estava aterrorizado e com nojo daquilo. Ele sabia que o veneno mataria, mas ao olhar para os rostos irados do povo ao seu redor, ele se lembrou de que seus corações de pedra seriam curados se ele bebesse a taça. Ele encostou os seus lábios da borda da taça e começou a beber. O veneno tinha um gosto amargo. Ele queria cuspi-lo, mas havia prometido ao pai que beberia tudo. O veneno queimava sua garganta, mas ele continuou a engolir. Ele bebeu tudo até a última gota. Quando já tinha bebido todo o veneno, o príncipe curvou a cabeça, fechou os olhos e morreu. Ele caiu no chão, ao lado da fonte. Ao cair, o homem da capa escura riu de alegria, porque achou que havia matado o filho do rei, e todo o povo deu um grande grito de vitória. Sabe, Belinha, logo depois, outra pessoa chegou à praça. Era um homem que usava uma capa branca e brilhante, tão brilhante que ninguém podia olhar para ela. Conforme ele andava, o chão tremia. Quando ele se aproximou da fonte, o homem da capa escura parou de rir. Em desespero, ele tentou proteger os olhos da luminosidade que vinha da capa do homem, mas era impossível. Ele começou a fugir, e enquanto corria, ele gritava: o rei da vida está aqui, fujam se quiserem viver. Todas as pessoas fugiram, escondendo-se em becos e entradas ao redor da praça. O rei parou ao lado do corpo do príncipe. Ajoelhando-se, ele tocou em seu filho. Quando fez isso, o príncipe abriu os olhos. Ele estava vivo novamente. O rei da vida havia trazido o príncipe de volta à vida. Naquele mesmo momento, o líquido que jorrava da fonte mudou. Não era mais um veneno escuro e sombrio. Agora era uma água linda, cristalina e doce. O veneno logo sumiu e a água encheu a fonte. A água brilhava com a luz do sol e tilintava alegremente ao cair da fonte. Seu doce e fresco perfume enchia a praça. A água parecia ter vida. O príncipe se levantou e pegou a taça de ouro, indo em direção à fonte, ergueu a taça e a deu por completo com a água que caía da fonte. Ele então se voltou para as pessoas e ofereceu a taça a elas. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
disse ele, e o veneno parecia carregar suas palavras pela praça até as pessoas que lhe assistiam da sombra. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Os corações das pessoas começaram a mudar, voltando a ser calorosos e gentis. Os corações de algumas pessoas permaneceram duros e frios, mas por toda a praça, os corações de homens e mulheres, meninos e meninas, idosos e crianças, comerciantes e ricos e trabalhadores pobres foram transformados. Lentamente e cheios de temor, aqueles com corações transformados começaram a se aproximar da fonte. Eles sempre se sentiram repelidos pelo horrível veneno, mas o príncipe e a água que ele oferecia pareciam tão magníficos que eles não puderam se conter. Finalmente um garotinho se aproximou do príncipe e timidamente pegou a taça. Ele tomou um pequeno gole da água. As pessoas assistiam ansiosamente, mas nada de terrível aconteceu. Ao contrário, o garotinho simplesmente olhou para o rei e o príncipe com amor e gratidão. Ele havia sido ensinado a odiá-los, mas agora aquele ódio não mais existia. Querida Belinha, essa história é sobre nós, Deus e Jesus Cristo. Deus nos criou e Ele deu uma ordem para que nós não desobedecêssemos a sua palavra. Mas desde o Éden, o homem desobedece a palavra de Deus. E por isso o homem vive na escuridão, no pecado. O homem comeu algo que parecia bom, e é assim que ele vem vivendo. Há caminhos que ao homem parece ser bom. O convite do mundo é para que o homem sempre desobedeça a Deus. Sempre beba e coma aquilo que Deus proíbe. Sempre viva contra a vontade de Deus, a sua palavra. Mas Jesus Cristo tomou essa taça de veneno. Ele realizou o sacrifício exigido por Deus para conceder perdão e restauração. E depois do seu sacrifício, desse cálice horrível que ele tomou, todo aquele que crê em Jesus passa a ser perdoado. Tem reconciliação, tem restauração, tem paz, tem vida, tem o coração transformado, tem alegria verdadeira, alegria perene que jamais passará, porque o Rei da vida restaura a vida de seus corações. Cria em Jesus